Olá! No programa de hoje temos mais um debate especial no Conexões. E o tema não poderia ser mais importante, a educação. Vamos falar um pouco sobre a participação popular na construção do Plano Nacional de Educação, por meio da realização da Conferência Nacional de Educação e também sobre os investimentos nesta área. E para falar mais sobre este assunto, o programa de hoje traz 3 entrevistados especiais. O professor Heleno Araújo, que é diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Olá, professor, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Também trazemos a professora Miriam Fábia, que é diretora da Faculdade de Educação da UFG. Olá, professora, muito obrigada novamente pela presença. Obrigada, eu. E também o professor Ângelo Ricardo de Souza, que é da Universidade Federal do Paraná. Olá, professor, muito obrigada também pela presença. Olá, eu que agradeço. Bom, então, para começarmos a nossa discussão de hoje, a primeira pergunta é referente a essa Conferência Nacional de Educação. Como ela está sendo realizada e como ocorre a participação popular dentro dessa conferência? Professor, gostaria que a senhora começasse, já que está aqui em Goiás, está coordenando a conferência aqui em Goiás. Então, agradecer aqui a presença dos colegas. Nós fizemos um movimento em Goiás e acompanhando também o movimento nacional, de realizar as conferências municipais, incentivando os municípios que as realizassem, contando com a presença dos profissionais da educação, professores, gestores, funcionários escolares, com os representantes de pais, estudantes, né, e da sociedade em geral. Essas conferências se desdobraram aqui em Goiás em 10 intermunicipais, então os municípios se movimentaram e nós realizamos nas regionais de Goiás 10 conferências intermunicipais e realizamos agora 8, 9, 10 de setembro a conferência estadual. E a participação popular se dá especialmente por essa grande movimentação nos municípios, que vai então ganhando um pouco mais de visibilidade à medida que a gente também foi realizando as conferências intermunicipais e, consequentemente, trazendo a representação dos professores, a representação dos pais, dos estudantes, da sociedade civil organizada de maneira geral. No grande debate, pautando a educação nacional, nossos grandes desafios, em especial a questão da educação básica, da educação superior. E, nesse aspecto, eu penso que as plenárias finais sempre me emocionaram, porque somos todos nós participando de um grande debate. Então, é interessante a gente observar esse movimento, né, do pai que vem discutir, do estudante, do professor que está no cotidiano da escola e, consequentemente, tem lá suas demandas, tem suas pautas, e pensando um projeto de educação. Acho que isso é uma questão muito interessante do movimento da conferência, que foi em 2010 e que está acontecendo em preparação a 2014. Né? E um movimento interessante que ela dura 3 anos nesse processo de organização. Você tem a participação através do Fórum Nacional da Educação. Nós temos 45 entidades nacionais que trabalham no processo de organização da Conferência Nacional de Educação. Já preparando um documento, referência e todo o processo de organização, isso já aconteceu em 2011. Em 2012. Né? 2012. 2013 agora, todas as etapas municipais e estaduais. Em 2014 a Conferência Nacional. Então um trabalho aí que dura 3 anos de toda a preparação, todo o envolvimento de diversos segmentos e setores, pensando nas políticas educacionais para o futuro. Ainda é uma conferência que produz um documento, que não é um documento que define as políticas educacionais, mas para nos orienta para fazer o debate na produção do novo Plano Nacional da Educação, que está em debate no Congresso Nacional. Eu ainda avalio que tem um aspecto muito interessante, que é um ganho muito grande da CONAE de 2010 para essa de agora, que é a própria legitimidade da conferência. Quer dizer, o que a gente verificou, pelo menos no estado do Paraná, eu acompanhei também a CONAE de Santa Catarina, a do DF, é de perceber que determinados setores da sociedade, que na conferência de 2010 estavam mais à margem, não porque a estrutura tivesse lhes colocado, mas porque não estavam acostumados a participar desse tipo de espaço, até porque ele era novo, agora ocupam esse espaço. No Paraná nós tivemos 254 conferências municipais e intermunicipais, com mais de 50 mil pessoas participando do processo. E aí você tem Sistema S, rede privada, obviamente trabalhadores da educação pública, estudantes, a Federação das APAES e outras organizações não governamentais, todo mundo reconheceu naquele espaço como um espaço de, claro, de explicitação de conflito na busca da construção de possíveis consensos. Consensos
que não vão se materializar imediatamente na forma de regras e da lei e dos regramentos, mas, como dizia Heleno, que estabelecem diretrizes gerais ou concepções gerais para a gente poder elaborar, ou aí sim materializar a política, especialmente no Plano Nacional de Educação. Esses dados dos estados são interessantes, né? Eu sou do estado de Pernambuco e na CONAI 2010 nós tivemos 72 municípios que participaram do processo. Para essa CONAI agora foram 161 de 184 que nós temos. Então mostra esse crescimento, esse envolvimento da participação e do processo de organização, né? Essa diferença que sentimos em 2009, que geralmente a conferência municipal durava um expediente, apenas um dia, né? Hoje já foi uma preparação de abertura à noite, um dia todo de debate, pensando nos 7 eixos colocados para o debate. Então, um processo de organização e de participação que vai crescendo, envolvendo, melhorando essa intervenção, o que é muito bom para a gente, né, nesse processo de discutir as políticas educacionais de forma coletiva. E dentro dessa discussão, o que vocês sentem que é mais necessário nesse momento? O que a população, pais, professores, mais clamam agora para a educação do Brasil? Tenho a impressão que um debate importante, que está muito articulado ao próprio Plano Nacional de Educação e que já esteve pautado na CONAI 2010, mas que agora talvez ainda toma mais corpo, é o debate sobre recursos públicos para a educação pública. Isso não é o único debate, mas é um dos debates mais importantes, até porque ele é transversal. Então, parte desses segmentos ou setores que há pouco eu mencionava vieram para a arena de discussão e de debate da Conferência Nacional de Educação, que tem outra concepção acerca dessa questão, de compreender que a educação é um interesse geral e que o Estado deve financiar, ainda que no segmento privado. Outros, não. A educação pública deve ser financiada com recurso público e, portanto, o recurso público não deve ir destinado a outro fim. Acho que este vai ser um elemento importante, até porque no processo de tramitação do Plano Nacional de Educação, essa é uma questão que tem oscilado muito. Fruto da CONAI de 2010, o plano traduziu a ideia de que parte das vagas de expansão do setor no ensino superior, por exemplo, ou na educação profissional, necessariamente deveriam ser ofertadas em instituições públicas. Isto agora no Senado Federal foi alterado, né, da noção de público para a noção de gratuito, um esquema de articulação com o segmento privado. Então eu entendo que aí tem um eixo de debate importante, que, salvo o melhor juízo, isso tem reverberado em vários dos estados e eu imagino que em fevereiro de 2014 também vai pautar o debate na CONAI Nacional. Até porque pensar dos eixos que nós estamos pautando a discussão da conferência, por exemplo, a questão da qualidade da educação ou mesmo da valorização dos profissionais, sem pensar a questão do financiamento, para que possamos de fato, né, garantir as condições adequadas, por exemplo, do funcionamento das escolas, como também as condições adequadas para o pagamento dos profissionais, sem pensar a questão do financiamento, que possa garantir, por exemplo, o pagamento do piso para os profissionais da educação. Sem pensar financiamento e, de fato, uma ampliação do recurso, não é possível pensar essa tão clamada qualidade, as condições efetivas para que a gente possa mobilizar os jovens para que eles sejam professores e queiram ser professores e que eles continuem na carreira. Então, tem questões que, a partir do financiamento, acabam nos mobilizando para, de fato, fazer um passo adiante na educação brasileira, no sentido de garantir a qualidade. A questão da universalização, que está na pauta da discussão, em especial pensando a educação básica, que está longe da gente dar conta, pensando as pontas, né, a educação infantil e o ensino médio, e também a ampliação do ensino superior. Então, pensar isso no Brasil é pensar também quais as fontes de recursos que vão subsidiar todos esses movimentos. E esse é um fato que nós aprendemos na prática, com a história, né? Nós tivemos um Plano Nacional da Educação que durou de 2001 até 2010. Também apresentamos o plano, o maior investimento para a educação, 10% do produto interno bruto para investir em educação. No Congresso Nacional não ficaram os 10%, foi aprovado só 7%. E o presidente, na época, vetou. Então, você ficou com um plano, com as políticas deliberadas, mas sem condições de aplicar para dar condições de universalizar, de acabar com o analfabetismo, de avançar na qualidade da educação. Então, por isso é um grande tema de debate, onde a Conferência Nacional de Educação em 2010 reafirmou a necessidade de investir mais em educação, e agora esses 10% estão no projeto de lei. Foi aprovado na Câmara, está no Senado, tem uma grande disputa aí porque nós queremos investimento para a educação pública, porque o correto tem que ser, porque é o dever do Estado, e esse é o grande debate que está colocado, junto com o próprio corpo da lei do PNE,
que trata da institucionalização do Fórum Nacional de Educação, que é um grande espaço de debate e discussão. Isso é uma reivindicação histórica também do movimento educacional como um todo nesse país, desde a Constituinte de 88. Está lá no corpo da lei e é importante que seja aprovado para que a gente possa ter os fóruns estaduais de educação, os fóruns municipais de educação, que é o espaço de participação, de debate e de discussão das políticas. E também de acompanhar o que foi aprovado no plano para que seja executado. Porque não dá para a gente ficar com um plano como teve o anterior, em torno de 170 metas, apenas uma foram cumpridas, né? Que foi a matrícula da pré-escola, que conseguiu cumprir, foi a única, né? Mas o restante não conseguiu porque não tinha recursos. Eu ainda acho que tem uma outra questão que tem muito a ver com isso que você dizia, Helena, que é a questão da gestão democrática mesmo, que é um pouco pauta da nossa discussão, que é sobre a participação. Isto tem um crescente, a gente vê num crescente, comparando a CONAI de 2010 com essa de agora, e de alguma maneira o próprio processo de construção do Plano Nacional de Educação, com todos os problemas que o texto original tivesse, com que o texto aprovado na Câmara tenha, com que esse no Senado tenha, eu avaliei que a sociedade tem se mobilizado. Durante a tramitação do Plano Nacional de Educação na Câmara, nós tivemos algo como 60 e tantos, 67, se não me engano, audiências públicas, com a presença da CNTE, de sindicatos, de entidades, diferentes entidades, tensionando, apresentando os seus pontos de vista. Então, eu avaliei que a sociedade está muito mobilizada, isso está muito na pauta, não é? E esse projeto, ele bateu recordes de recebimento de emendas. Isso. Ele foi o projeto que mais recebeu emendas. Da história do Congresso. Da história do Congresso, quando chegou lá. Por conta da CONAI 2010, que nos propiciou para a gente, né, fazer esse debate e ter o conteúdo para mostrar, olha, o caminho que queremos apontar é esse aqui. E estamos batalhando por isso. Assim, talvez o que faltou para a gente no Plano Nacional de 2001, 2010, que a Helena dizia que sofreu vetos, e que foram vetos que destruíram a parte material do plano, que destruíram a condição financeira do plano. Logo o plano, muitos diziam que virou uma carta de intenções, porque sem dinheiro você não faz nada, não é? E a parte dos recursos é que foram cortados. O que faltou à época, a mobilização da população, ainda que a gente tivesse mobilizado, mas não havia esse esparramamento, esse envolvimento que nós temos desde a CONAI de 2010, que gera, de alguma forma, vigilância, controle social, acompanhamento da população sobre a ação pública. Eu falei que este é talvez o grande ou a principal conquista que as CONAIs 2010 e 2014 têm nos propiciado. Claro, é esperar um pouco, olhar da história. Alguns anos a gente olha para trás e vai dizer se a gente tem razão mesmo, mas em princípio eu avaliei que nós temos um ganho aqui. Bom, e agora a gente faz um rápido intervalo, mas a gente continua falando sobre educação e investimentos nessa área no próximo bloco.